Então, hoje vamos estudar a força do poder da fé. O propósito do ensino, do estudo que iremos aprender no dia de hoje é ensinar a vocês a verdade espiritual de seu domínio e também de sua liberdade. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Salmo 121. Os versos dos provérbios citados orientam-nos a pensar na inteligência infinita dentro de nós, e ela endireitará as nossas veredas. A resposta ao seu problema virá quando você se voltar para a fé e o reconhecimento do princípio divino que existe em seu íntimo. Foi Shakespeare quem disse: nossas dúvidas são traidoras, pois muitas vezes nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse pelo medo de tentar. O medo nos detém, nos aprisiona, nos trava. O medo é a falta de fé em Deus ou num bem maior. Certa ocasião, um homem me disse que era membro de uma equipe de vendas de uma grande empresa na área química e que tinha 200 funcionários em operação. O gerente de vendas morreu e o vice-presidente da empresa ofereceu ao homem o cargo que vagara. No entanto, ele não aceitou. Mais tarde entendeu que o único motivo que o levara a rejeitar a oferta era, na realidade, o medo da responsabilidade. Ele sentia medo de tentar assumir tamanha responsabilidade, tamanho compromisso. Esse homem carecia de fé em si próprio e no seu poder interior. Ele hesitou e a oportunidade maravilhosa que Deus colocou na vida dele acabou passando e deixou de lado. Esse vendedor procurou-me para uma consulta e percebi que ele estava condenando a si próprio por algo que era como um veneno mental destrutivo que destruía ele de dentro para fora. Em vez de se condenar, ele começou a entender que havia outras oportunidades. Expliquei-lhe que a fé é um modo de pensar e uma atitude mental positiva, ou um sentimento de confiança de que aquilo pelo que rezamos se realizará. Por exemplo, você tem fé que o sol nascerá amanhã. Tem fé que a semente que você depositou no solo crescerá. O eletricista tem fé que a eletricidade responderá ao uso adequado que ele fizer dela. O cientista tem a ideia de um disco fonográfico e age para realizá-lo, tendo fé na execução da ideia invisível. A oportunidade está sempre batendo na nossa porta. O desejo por saúde, harmonia, paz, prosperidade está batendo na sua porta nesse exato momento. Pois é, aqui, agora. Talvez lhe ofereça uma promoção. Você agirá como Pedro, dos tempos antigos que caminhou sobre as águas? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo do mar. E clamou, dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. Mateus 14, 29 e 30. Além de ser histórico esse drama do apóstolo Pedro e Jesus, ocorre isso também na nossa própria mente.
Pedro significa a fé, a perseverança e a determinação. Jesus corresponde ao desejo que, se realizado, seria como um Salvador. Jesus penetra na nossa mente como uma ideia, um desejo, um plano, um propósito, uma visão ou até mesmo um novo empreendimento. A realização de nossos sonhos, de planos ou propósitos proporcionaria a nós e aos outros uma grande satisfação e alegria interior. Isso seria o nosso Jesus. Agora, como você pode chamar Pedro, que significa fé no poder divino, para realizar todas as coisas. Veja Pedro e Jesus como uma dramatização do poder da verdade que existe no nosso interior. Muitas vezes, quando tentamos algo novo, por exemplo, uma nova posição no trabalho, a dúvida penetra na nossa mente. E essa dúvida é o Pedro em nós, olhando para a violência do vento e afundando. Você deve iniciar, incinerar, queimar e destruir imediatamente esse pensamento negativo. A feiticeira não deixarás viver. Êxodo 22:18. Isso é, você deve suplantar prontamente o sentimento negativo com os pensamentos positivos de sucesso, de paz, de prosperidade e envolver-se nesses conceitos em amor e sentimento. Mantendo essa disposição confiante, você certamente se tornará vitorioso. A dúvida e o medo prendem o ser humano no cativeiro da doença e do fracasso. Esses conceitos falsos nos fazem vacilar e duvidar, cometer equívocos e hesitar em ir adiante, em seguir em frente. O caminho para superar isso é intensificar a nossa fé em nossas profundas potencialidades espirituais e aumentar a consciência que temos delas próprias. Seja como Pedro, que teve sucesso porque seguiu adiante, seguiu em frente. Ele teve fé e confiança, sabendo que seria bem-sucedido. Um general no comando pode se dar ao luxo de vacilar e hesitar no campo de batalha, pois ele tem de se decidir. A incapacidade de tomar uma decisão, aliada a uma constante vacilação na nossa mente, pode causar um colapso nervoso e uma confusão mental. Quando nos vemos arrastados em duas direções, isso é sinal de dúvida e também de medo. O bem nos chega na forma de desejo. Se estamos doentes, desejamos a saúde. Se somos pobres, desejamos a riqueza. Se estamos tomados pelo medo, desejamos a fé e a confiança. Jesus chega como um desejo percorrendo as ruas da nossa mente. Há outra parte de nossa mente que diz: não, não vai dar, é tarde demais, é impossível. Este é o momento de levarmos os olhos para os montes de onde virá o nosso socorro. Por exemplo, você ergue os seus olhos quando concentra a atenção em seu bem maior. Lembre-se de que a fé pode fazer todas as coisas. A tua fé te salvou. Mateus 9:22. Seja vós feito segundo a vossa vontade. Seja-vos feito segundo a vossa vontade. Mateus 9:29. Você pode avaliar a questão de que seu desejo, ideia ou sonho é uma realidade, de que é um fato da consciência que lhe dará a fé e que o capacitará a sair das águas e da confusão, do conflito e do medo para um lugar de convicção, bem fundo, lá no fundo do seu coração. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mateus 14:28. As ideias são os nossos senhores e os nossos mestres. Elas nos governam e nos conduzem. A ideia dominante que você acalenta agora é o seu senhor,
pois ela gera a própria emoção. Emoções nos compelem a expressá-las. A ideia dominante de sucesso é introduzido na mente para o seu próprio humor ou sentimento. Esse sentimento nos compele à ação correta, seja o que for que façamos sob a disposição da fé e da confiança, sempre seremos bem-sucedidos. A ideia ou o desejo que nutrimos é agora o nosso mestre. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ajuste propriamente o seu desejo, beije-o e ame-o. Deixe que cative sua mente e sinta a sua realidade. Seu desejo é sublime, inspirador e maravilhoso, o suficiente para poder levar você adiante? O seu ideal de vida é verdadeiro? Assim como a ideia do rádio era verdadeira na mente do seu inventor, como a ideia do automóvel era, na realidade, algo palpável na mente de Henry Ford, e como a ideia de uma casa é real na mente de um arquiteto, ou, na realidade, não é uma fantasia sem propósito, sem nenhum ou algum devaneio. Antes que algo se materialize e se concretize na nossa vida, em primeiro lugar, aquilo já precisa existir dentro de nós. A gente precisa ter um sentimento puro de que aquilo já é real, de que aquilo funciona, de que aquilo realmente nos pertence e é nosso. Pedro está dentro de você e isso é Pedro, é a fé. Persevere, perseverança, pertinência e uma confiança permanente na força onipotente que responde aos pensamentos. É a crença dos homens. Essa consciência amorfa em seu interior assume a forma de sua crença e convicção. Ela é realmente tudo para todas as pessoas. É força para você, se é de força que você realmente precisa. É uma orientação, se é disso que você necessita. É também o alimento e também a saúde. Todas as pessoas têm fé em alguma coisa. Qual seria a sua fé? Deixe que seja fé em todas as coisas boas, uma expectativa alegre do melhor e uma crença firme gravada em seu coração de que a inteligência infinita o guiará para fora de suas dificuldades e lhe mostrará o caminho. Agora você tem uma firme convicção no poder de Deus para solucionar os seus problemas e também curá-los. Essa fé em Deus o capacita a caminhar sobre as águas do medo, da dúvida, da preocupação, do perigo imaginário e de todos os tipos. Sabemos que o erro e o medo são crenças falsas, destituídas de poder. É uma ilusão. Apóstolo Paulo nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperamos e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. É da fé ou do sentimento que todas as coisas fluem. Quando olha para baixo, você vê lama, mas quando olha para cima, você enxerga as estrelas. Do mesmo modo, quando você diz não há saída, não tenho chance, está parecendo Pedro diante dos ventos e da confusão, do medo e da opinião humana. No entanto, quando ele se lembrou de onde estava e do poder que tinha, levanta os olhos para Jesus e isto é, olha para a solução, para a saída. O final feliz e ignora os ventos do intelecto humano. Sempre que oramos, oramos como? Olhando para cima, pois é para cima e através de cima, da consciência una, que as soluções aparecem.
A pessoa de fé põe a sua confiança no poder invisível dentro de si próprio. Ela sabe que esse é o reino real. Sabe que o seu ideal é verdadeiro no reino interior e que a sua fé ou seu sentimento fará com que não tem forma ou que o invisível assuma uma forma, como situação, evento ou experiência. Ou seja, do nada algo se cria, se cocria. É por isso que o homem de fé caminha sobre as águas e segue com a confiança inabalável e entendimento para a terra prometida. O seu estimado objetivo, fé, é aceitar como verdade aquilo que a nossa razão e o intelecto possam negar. Todos os grandes cientistas, místicos, artistas, poetas, inventores têm fé e confiança constante nos poderes invisíveis e seu interior, ou são tomados por elas. Thomas Edison, para fazer a lâmpada, ele testou 1000 vezes, mas ele nunca desistiu. Então, em 1000 lâmpadas, 999 vezes que ele tentou, ele teve insucesso. E apenas em uma dessas 1000 lâmpadas que ele pesquisou, que ele projetou, que ele colocou toda a energia dele, porque ele tinha certeza que aquilo iria acontecer, iria surgir, iria se tornar real, a lâmpada foi descoberta. Então nunca devemos desistir do nosso objetivo. Se aquilo é algo que a gente quer, se está dentro da gente, se aquilo já existe, se a gente tem certeza que aquilo é nosso, que faz parte da nossa jornada, acredite, embora tudo pareça estar em desalinho, tudo pareça não estar de acordo com o seu plano, com o seu projeto, com a sua realização, com aquilo que você idealizou, se você quer, se aquilo pertence a você, se está dentro de você, se você acredita, corre atrás, batalhe, teste, tente, que você vai chegar lá, você vai conseguir conquistar. Fé é confiança, confie em você, no seu Deus interior, naquele que conversa contigo, que passa para você as diretrizes da sua vida, do que você deve ou não fazer. Você confiava em sua mãe quando estava nos seus braços, olhava em seus olhos e viu o amor que ela tinha por você. Pedro significa a sua fé e a sua confiança em Deus, o amado absoluto. E ela deveria ser o maior do que a fé em sua mãe. Enquanto estamos estudando isso, volte o seu desejo ou a solicitação para a mente subjetiva em seu interior, reconhecendo em seu coração que ela tem as respostas e também o know-how da realização e que os seus caminhos são inexploráveis. Quando estiver relaxado e sereno, você saberá que obteve sucesso em impregnar a sua mente mais profunda. Os sinais surgem. A onda de paz é o sinal de que a convicção interior é verdadeira. Você caminha sobre as águas da confusão e do caos e das falsas crenças, porque em pouco tempo viverá aquilo que sentiu no seu coração como verdade, como real. Trovas diz que algo é verdadeiro e existe um modo em que ele é verdadeiro. Observe o poder mágico e milagroso da fé em sua vida e contemple o milagre que ocorre quando você toma um copo de leite. Ele é transformado em músculo, em osso, em cabelo, em sangue, em seu corpo pelo o mestre químico interior. Procure seu salvador dentro de si próprio. Seu verdadeiro salvador são os seus pensamentos e os seus sentimentos. Misture-os e você terá uma aliança sagrada. A felicidade conjugal, o casamento místico, toda ideia ou desejo impregnado de amor é invencível e isso é a fé em ação. Misture Pedro, a fé, e Jesus, o desejo. E o milagre certamente acontecerá.
Então essa foi a nossa aula do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se ver na próxima semana, terça-feira que vem. Desejo a todos um excelente final de semana, um grande beijo e até lá. Namastê.